Boa noite, queridos. Voltamos. Desculpem aí, tivemos um pequeno contratempo aqui no programa, mas vamos orar ao Senhor para que esta noite seja uma noite realmente abençoada, né? Que todos possamos ter um momento especial na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Deus, vamos estar falando com o nosso Deus, né? Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai. Eu peço primeiro que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mova ao Senhor, que o Senhor leve o nosso coração cativo a Ti, ó Deus. Que possamos ter um tempo realmente edificante com a Tua palavra e também de louvor e adoração ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Vamos louvar mais um pouquinho o nosso Deus. Vamos cantar a Ele.
dá-me um coração igual ao teu. É isso aí, meus queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos um coração, Pai, igual ao seu. Que o nosso coração seja unido ao seu, Pai, de modo a vivermos tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, estamos com algumas questões aqui no computador. Eu mandei arrumar ele. Não sei se há alguma coisa aqui ou no retomar do baixar os programas que eu precisava baixar de novo. Nós vamos falar da palavra de Deus, meditar nela, com o nosso coração voltado para Ele. Se você tem pedidos de oração, faça os seus pedidos de oração, ok? Vamos estar colocando a nossa vida, né, no altar de Deus, inclusive as nossas necessidades. Amém? Deixa eu ligar aqui o Instagram. Abra sua Bíblia no livro de... Boa noite, queridos do Insta. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. Ok? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui a minha também. Marcos, capítulo 2. Versículo 18, Marcos 2, a partir do versículo de número 18, 2:18, bem? Marcos 2:18, vamos lá? Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Glória a Deus, né? Lindo texto, conhecido nosso. Faz tempo que eu quero falar um pouquinho sobre esse texto. Eu acho que ele é de extrema importância para as nossas vidas, para a vida da igreja local aqui, a IPI Betânia aqui de José Bonifácio, e para a igreja de modo geral no nosso país, né? A igreja precisa olhar para esse texto com bastante carinho, ok? Jesus aqui, ele é submetido a uma série de indagações, né? E dessas indagações é comparado o modo dele e dos seus discípulos de agirem do modo dos discípulos dos discípulos que pertencem à estrutura judaica daquela época, né? No verso 16, questionam Jesus depois que ele chama Levi ou Mateus para o caminhar com ele, né? Jesus é questionado porque come com pecadores, com publicanos, né? Levi, Mateus era publicano, chamou os amigos publicanos, né? E o judeu não se misturava com as pessoas. Jesus se mistura, ele é questionado. No verso 18 do texto que nós lemos, é questionado sobre o jejum. O judeu tinha um hábito, uma prática de jejum, né, religiosa, né, rigorosa, certo?
E era tido o judeu que jejuava como uma pessoa muito piedosa, uma pessoa, né, realmente muito ligada ao Senhor, né? E no verso 24 também, Jesus ele é questionado sobre o sábado, né, sobre comer, né, no sábado, colher as espigas ali no sábado, né? Nesse recorte nós vamos falar exatamente sobre o jejum. Na realidade, Jesus se utiliza da prática do jejum para trazer princípios importantes para a vida do cristão, essenciais para a nova vida do cristão, ou seja, a nova vida em Cristo Jesus, que é muito diferente da vida do judeu. E isso é interessante nós olharmos para o texto, né? O jejum é uma prática muito comum entre os fariseus e os líderes religiosos. Até mesmo os discípulos de João Batista jejuavam, né? Tinham essa prática, mesmo porque João Batista enfatiza muito a questão do arrependimento. Por isso, nós vamos ver por esse motivo que os discípulos de João jejuavam. O jejum, como um ritual judaico, foi evoluindo desde a sua constituição, né, que começa lá no período da lei, né, onde foi estabelecido, e ele sempre teve uma ligação muito forte com a expiação dos pecados. Estava sempre ligado esse jejum judaico ao sacrifício pelos pecados, né? O sacrifício errou, vai lá, leva um animalzinho. Antes disso se tinha o hábito de jejuar, né? De passar um tempo ali. Então, com o passar do tempo, essa prática foi ficando associada a questão do arrependimento e do perdão. Por isso que os discípulos de João jejuavam também, né? Chegando nos tempos de Jesus, né, então ele era equivalente ao sacrifício. Muito interessante isso. Equivalente ao sacrifício. Porém, ele se tornou uma prática religiosa tradicional e não mais um meio de se experimentar a Deus, o perdão e a sua graça. Quando a lei institui a prática, a lei tem como intuito criar uma prática, né? Um exercício espiritual, vamos dizer assim, para que aquela pessoa tenha uma experiência com Deus. Tenha de fato uma experiência de perdão. E desfrute, experimente a graça de Deus, né? Mas o jejum foi com o tempo, essa prática foi adquirindo status de valor social. Jesus dizia, já lá no começo de Mateus, do Sermão do Monte, que os fariseus eles ficavam com a cara pálida, né? Com uns pano de saco no corpo, vestido ali, para mostrar que estavam jejuando, né? Aquela coisa de adquirir uma importância religiosa, né? Então, perdeu-se o que ele representava e ele se tornou um ato em si. Deu para entender isso? O jejum perde o que ele representa, a sua essência, se torna um ato em si. Talvez não tanto um ato em si para os discípulos de João Batista, porque provavelmente eles eram pessoas que faziam aquilo com o coração, mas algo que se torna desnecessário dentro da nova realidade do reino de Deus. Totalmente desnecessário dentro da realidade do reino de Deus, desse reino inaugurado por Jesus. A nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, ela liberta do pecado, traz perdão e reconciliação com Deus. Nós já sabemos disso. Todo aquele que se entrega, que se converte, que se torna discípulo de Jesus, ele naturalmente ele recebe esse perdão. Então já não havia mais a necessidade de um ritual ou de um sacrifício para se ter o perdão, né? O salvo, ele sempre encontra dentro dele o arrependimento e a santificação. E isso o torna servo obediente do Altíssimo. Falamos disso segunda-feira, né? Então,
pense comigo, por esse motivo que Jesus ele questiona a questão, a prática do jejum feita como os judeus e os discípulos de João Batista faziam. E aí então ele vem e traz a analogia com o casamento. Ele fala, como pode jejuarem se estão na festa de casamento do noivo, né? Como podem jejuar se eles estão agora aqui comigo? E esta união com Cristo, ou Jesus dizendo, essa união comigo, Jesus, é uma grande celebração comparada à festa do casamento. E para o povo de Israel, as festas de casamento eram extremamente especiais. Se parava tudo para uma festa de casamento. Né? Dizem que se o escriba, o fariseu, estivesse dando um estudo e alguém chegasse convidando ele para a festa de casamento, ele parava o estudo da lei para ir para a festa de casamento. Né? Jesus usa essa figura para trazer à luz que a união com ele é uma experiência de alegria, paz e justiça. Um tempo onde não se cabem mais, e aqui é interessante, tradições vazias, hábitos mecânicos ou costumes inúteis. Jesus aponta que a prática do jejum, como era feita pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista, era algo vazio, era algo mecânico, era algo inútil. É isso que Jesus diz para eles, né? Esse jejum não cabe agora para o momento em que estamos vivendo. Esse tempo que se chama hoje da nova aliança, do reino, da chegada do reino de Deus. Mas logo em seguida, Jesus diz, quando o noivo for retirado, aí sim os meus discípulos vão jejuar. E esse ponto é interessante. Falo para você prestar bastante atenção. Por este motivo, o jejum aponta para um novo significado. Jesus traz ele com um novo significado. Agora, algo misterioso, algo poderoso e algo transformador. Perceba, na ausência do noivo fisicamente, a busca incessante por uma experiência agora espiritual e contínua com ele, neste mundo hostil, levaria os discípulos a abrirem mão até mesmo do alimento físico, negariam a si mesmo, até mesmo o negar-se fisicamente, para permanecer mais tempo na presença gloriosa do Salvador. Agora o jejum fala de uma mudança nas estruturas, onde não precisa-se mais do esforço humano para conquistar a salvação, né? Como o judeu acreditava, jejuar e cumprir a lei, fazer rituais de sacrifício e tudo mais. Não é mais necessário esse esforço. Antes, agora Jesus aponta o jejum, né? Como a busca de uma consagração, fortalecimento espiritual, intimidade com Deus para realizar a sua vontade, o seu propósito. Fala de um testemunho e de um testemunho interno ou interior que glorifica a Deus, de fato. Mas Jesus se utiliza do jejum, na realidade, para falar de princípios valiosos do reino de Deus. Entenda aqui isso que eu estou dizendo para você. Na sequência, ele faz, então, outra parábola, que é da roupa nova, ou do remendo novo em roupa velha,
Vinho novo, odre novo, vinho velho, odre velho. E nesse sentido, essa ideia de roupa nova, roupa velha, odre novos e tudo mais, tudo isso nos fala de um viver a vida neste reino, onde Jesus é Senhor, sem criarmos, e grave isso que eu estou dizendo, práticas religiosas vazias e sem sentido. Por que eu falo isso? Porque nós, seres humanos, até hoje, somos experts, craques em construir rotina. Gostamos de fórmulas, né? Gostamos de regrinhas práticas. Eu gostava de um pastor, gosto de um pastor, ele não morreu, está vivo, Josué Martins, quando ele dava discipulado para a gente, né? E alguém dizia, pastor, qual que é o material que o senhor usa? Ele falava, olha, eu estou usando um livro grande, que tem dentro dele 66 livros. Aí o pessoal dava risada, falava, para, pastor, como assim? O senhor está falando da Bíblia. E ele dizia, por que você precisa de um manual se você tem a palavra de Deus? Não é? Nós somos craques para criar estruturas, para criar coisas, dar valor, acrescentar valor a hábitos que não têm tanto valor assim. Um exemplo clássico do que eu estou dizendo é o louvor. Eu me lembro de uma igreja que eu era pastor, que eu separava 4 hinos e 3 corinhos. Vamos usar a palavra corinhos para o pessoal entender. E um domingo lá, não sei porquê, eu inverti. Eu separei 3 hinos e 4 corinhos. E aí no final do culto, um líder chega para mim e fala, pastor, hoje eu senti falta de cantar hino. Cantamos poucos hinos hoje. Porque isso era importante. A mensagem, a experiência da adoração, o cântico como aquele facilitador que leva o coração da pessoa a expressar alegria, gratidão e amor a Deus? Não. O que era importante para aquela pessoa era se ia cantar hino ou não ia cantar hino. Né? Aqui em Bonifácio a gente deu uma resolvida. Você gosta de hino? Domingo de manhã às 9 horas é o culto que só toca hino. Então, se você gosta de hino, você vem domingo de manhã. Agora, se você gosta dos corinhos, dos cânticos, né, que não são hinos tradicionais, você vem à noite. A IPI bugou um pouco a cabeça do povo, porque ela criou Cantar em Todos os Povos. E ela pôs tudo, os hinos tradicionais e algumas músicas modernas, mais atuais. E aí eu digo, povo, agora tudo é hino, irmãos. Não tem mais corinho e hino, né? Não tem muita essa separação. Mas o que acontece é que vamos criando fórmulas, né? Quando uma pessoa diz para mim, pastor, eu não sei orar. A pessoa está dizendo para mim, pastor, qual que é a regrinha para orar para Deus ouvir? Eu me lembro uma vez que uma moça chegou para mim e falou, pastor não, ela não me chamava de pastor, me chamava de Eduardo ainda, nessa época. E ela dizia, Eduardo, não, sabe por que Deus não responde as suas orações? Eu falei, por quê, irmã? Porque você tem que falar para Deus assim, ó, eu chamo a existência a cura. Ela estava dizendo, olha, tem uma palavrinha mágica para você dizer. Nós vamos criando, irmãos, e isso é o que Jesus começa a condenar e questionar aqui, né? Nós vamos criando práticas religiosas vazias. Nós vamos nos apegando às a um tradicionalismo e achando que colocamos Deus dentro de uma caixinha, que Deus obedece às nossas fórmulas mágicas. Né? E cada vez mais você vai vendo o cristão achando que é Deus que vai na nossa. Mas quando você abre lá em João, nós lemos esse texto há pouco tempo, o texto diz, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é guiado, nascido de novo, nascido do Espírito. Ou seja, no reino de Deus, aquele que nasceu de novo, ele não vive um padrãozinho de regras. O Espírito tem plena liberdade
de agir na igreja e na nossa vida como Ele quiser. Jesus aponta, e isso é importante, que no reino de Deus vive-se princípios e não fórmulas nem hábitos. Grave esta frase. No reino de Deus vive-se os princípios e não as fórmulas e não os hábitos. Hábitos religiosos, práticas religiosas, sem princípios, não servem para nada. Foi isso que eles fizeram. O jejum era feito para eles se quebrantarem. Eles não se quebrantavam, mas continuavam jejuando. A oração hoje é para se ter uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus. Não se busca relacionamento com Deus e ora-se somente ou por hábito, ou por prática, ou para conseguir alguma vantagem de Deus. Lê-se a palavra de Deus para aprender sobre os princípios e mandamentos e obedecer. Ou se fortalecer. Hoje se lê a palavra de Deus por mera informação ou simplesmente porque tem que se ler a palavra. Jesus nos ensina nesse texto que tradições e costumes não podem se sobrepor sobre a mensagem do evangelho que traz grande alegria. Assim como não podemos fazer a nossa espiritualidade uma religiosidade escravizante, opressora e carnal. O texto nos fala que o Espírito, que é um vinho novo, e todo comentarista é de acordo com isso, nos coloca em condições de livres. Livres para amar, livres para obedecer às Escrituras e experimentar o poder da Bíblia na intimidade com Deus. O Espírito Santo traz uma liberdade para desfrutarmos de um prazer imensurável em Cristo Jesus. Jesus ainda aponta que assim como a prática do jejum, a vida cristã não busca mais recompensas, porque essa era a expectativa do judeu, muitas vezes, quando deixava de se alimentar. Deus desse algo para ele, seja o perdão, seja a vitória para o seu país, o seu sucesso, e assim vai. Mas Jesus aponta que a vida cristã não é uma busca por recompensas, porque o discípulo já recebeu a plenitude da vida. Ele agora, com a sua vida cristã, seja jejuando ou não, ele expressa gratidão e adoração. A vida cristã é uma expressão de gratidão e de adoração. Por fim, vivemos com uma nova roupa, não mais remendada com velhos aspectos de obediências, com pequenos, aspectos de obediência, mas sim uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo, em intimidade com Deus. Uma vida de obediência, uma vida poderosa e alegre, uma vida que impacta o mundo, transforma vidas e glorifica a Deus. E eu quero que você grave bem isso. A vida cristã, uma vida que impacta o mundo. Uma vida que transforma vidas. E glorifica a Deus. Entenda isso que eu tenho a dizer para você. Se a nossa vida for uma espiritualidade vazia, vai ser isso que a gente vai oferecer para o mundo. Vai ser isso que a gente vai oferecer para o mundo. Se a nossa vida for realmente uma experiência, como o texto nos aponta, com Deus, certamente o mundo será transformado. Pergunta é, será que as suas práticas espirituais, oração, leitura bíblica, os seus cultos, até mesmo a sua evangelização,
se tornaram hábitos rotineiros, mecânicos ou até mesmo interesseiros. Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Para que você vai no culto? Para que você evangeliza? Mais do que me responder essas perguntas, é deixar Deus responder isso para você. Que o Espírito Santo nos leve a vivermos a espiritualidade como resultado da nossa união com o noivo Jesus. Que isso faça diferença. Estamos às vésperas do nosso movimento nacional de oração. E o movimento nacional de oração vai culminar com o mês de agosto, que será o nosso mês de evangelização. Que as pessoas vejam em nós não religiosos, tradicionais, mas que elas vejam em nós homens e mulheres transformados pela união com Cristo, que vivem a nova realidade do reino de Deus com roupa nova, com roupas novas e cheios do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Não sei se chegou algum pedido de oração. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Deixa eu ver como é que eu faço para ver aqui. Não chegou nada ainda aqui. Mas tem um pedido aqui que eu vi aqui, que é pela Marcela, que está hospitalizada. Tem um amigo meu, não sei se vocês conhecem, o Jonathan Nemer, é até comediante. Ele é lá de Marília, conheço ele. E a mãe dele estava internada, saiu da UTI, graças a Deus, depois de bastante tempo. E o Ricardo Bento também está internado, né? E vamos orar por ele, né? O pastor lá de Oswaldo Cruz, se eu não me engano, perdeu a esposa essa semana. Vamos orar por isso, para que Deus tenha misericórdia deles. Amém, queridos? E eu acho que na igreja nós não tivemos mais ninguém que ficou doentinho. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Vizinha Marcela. Aí a gente está pedindo também pela Marcela. Muito bom, muito bem. Acho que é isso aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma palavra, a tua palavra, podemos meditar nela, por ela sermos edificados, ó Deus. Fica conosco, Pai, e nos abençoe nesta noite. Abençoe a vida da Marcela. Colocamos-a nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quero orar também. O senhor Darceu, que também está negociando lá algo em Campinas, que o Senhor esteja abençoando ele, que o Senhor esteja conduzindo tudo segundo a tua boa mão poderosa, em nome de Jesus. Também oramos pelo Ricardo Bento, pela mãe, pela Sara, né, que é a mãe do Nemer, ó Pai. Eu peço também pela família do pastor que perdeu sua esposa, que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja consolando, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Para a honra e para a glória do Senhor. Amém, queridos? Alguns avisos importantes. Então, nessa sexta-feira, começa o movimento nacional de oração. Tempo bênção de Deus, e a sua participação é importante. Participe das lives que teremos. Nós vamos reproduzi-las nos nossos canais. Então participe, vai ser muito bom. Se você tem sido também abençoado e vê a possibilidade de contribuir com a igreja Presbiteriana Independente Betânia, na descrição dos nossos vídeos sempre tem lá o número da conta, você pode fazer um depósito, uma transferência. Se você é de José Bonifácio, tem sido abençoado e participe dos cultos. Se já foi vacinado, melhor ainda, participe. Lá mantemos a distância, o distanciamento de uma forma muito séria, sempre o álcool gel, medimos a sua temperatura e não fazemos aglomeração. Você passa 1 hora no
templo, sendo abençoado e cultuando a Deus. Então participe dos nossos cultos. Em nome de Jesus, participe desse tempo especial com Deus. Domingo às 9 horas, como eu falei, um culto com hinos, é um culto bem gostoso também. E à noite, às 6 horas da noite, às 18 horas, também temos o culto, temos a transmissão, mas a sua presença seria maravilhosa, né? Leve alguém nesse domingo também para visitar a igreja. E lembre-se, em agosto nós começamos o mês de evangelização. Você é a peça fundamental para que isso aconteça. Ou seja, esse mês só vai acontecer, só vai dar fruto, resultado, se você se envolver, se você participar. Como você pode participar? Primeiro, compartilhando o culto das quartas-feiras, que é online, nas suas páginas, no seu perfil do Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Convidando as pessoas para participar do culto online na quarta e convidando as pessoas para participarem do culto presencial, ou às 9 ou às 18 horas. Levando a pessoa lá para a igreja. Porque agora que você chegar na igreja, eu vou pregar evangelisticamente. O sermão vai ser evangelístico. Você já foi evangelizado. Então você precisa levar alguém. Leve uma família para ouvir a pregação, ouvir a mensagem, ser abençoado. Amém, queridos? Isso é importante. O mês de agosto vai ser um mês especial. Vamos começar no mês de agosto também a nossa leitura bíblica do Novo Testamento. Começamos em agosto, terminamos ela em dezembro, né? Meados ali de dezembro, antes do Natal. Então, vai ser também uma experiência com a palavra de Deus maravilhosa. Você não pode perder essa experiência, esse momento. Amém, queridos? Como eu disse, então, domingo tem culto e a semana de oração começa na sexta-feira, vai até quinta-feira. Então, todos os dias nós teremos live da IPI às 8 horas. Então, mesmo que vocês vão ter culto, tem a live às 8 horas da noite para você acompanhar os momentos de oração no grupo da igreja e no Facebook. Nós vamos estar compartilhando os pedidos de oração. No grupo da igreja nós vamos estar compartilhando oração. Se você puder, grave a sua oração. Ore gravando a sua oração e poste no grupo. Isso inspira as pessoas, isso faz as pessoas se animarem. Certo? E vai até a próxima quinta-feira, dia 29. No dia 30, nós vamos ter na igreja presencial, não vamos ter transmissão, na igreja presencial, nosso encontro de oração. Sua presença é fundamental. Vamos dobrar o joelho na sexta-feira, dia 30, e clamar a Deus pela vida da igreja, pelo mês de oração, pela nossa cidade, pelos nossos amigos, nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. Nós vamos suplicar o avivamento, o derramar de Deus sobre a vida da igreja. E lembre-se o que eu falei domingo, falo para você. Se você tem um pensamento de que esta igreja não vai crescer, de que Deus não quer que essa igreja cresça, entenda o que eu vou dizer para você. Isso não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é: alargue o seu espaço, porque eu vou, Senhor, acrescentar aqueles que eu vou salvar nesta cidade, através de vocês, através da sua vida. Não é através da vida do pastor, é da sua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é uma pessoa importante no reino. Você faz parte do corpo de Cristo. E você vai ser usado por Deus. Abra a tua boca, porque o Senhor te encherá. Amém? Encherá a tua boca com a palavra dele. Glórias ao Senhor por isso. Então não deixe. No dia 31 nós temos o culto online do 31 de julho da nossa denominação. Nós vamos retransmitir também. E no domingo começamos o mês de evangelização. Vai ser um mês maravilhoso. Vai ser um tempo de Deus na vida da igreja e na sua vida também. Então não deixe de participar. Na próxima segunda-feira, então, segunda que vem e quarta-feira que vem, ainda estamos no mês de julho, nós não teremos nem o Papo de Discípulo, nem a Noite de Esperança. Por quê? Porque nós vamos acompanhar o Movimento Nacional de Oração, então nós não vamos ter programação. Nós vamos acompanhar a transmissão da nossa igreja. Amém? Então guarde essas informações, que elas são importantes
para você e não deixe de contribuir com a igreja e não deixe, muito menos, de, no mês da evangelização, levar os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que você ama. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o teu rosto resplandecer, que o Senhor te trate com bondade, com misericórdia e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um resto de semana cheio da graça